Dia Santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Nós continuamos com a presença do nosso convidado especial, o ex-pastor protestante Paulo Leitão. Ele, como escravo de amor, como consagrado à Santíssima Virgem, vem para cá falar conosco sobre Eucaristia. Então, olha, Cristo se faz presente em todas as coisas. Cristo se faz presente no nosso irmão, Cristo se faz presente no sacerdote, Cristo se faz presente nos bispos, no Papa, Cristo se faz presente nos sacramentos da igreja, nos sacramentais. Ele está no meio de nós, mas Cristo se faz presente na Sagrada Eucaristia. E ele, Eucaristia, que é o próprio Deus, temos o mesmo entendimento da Eucaristia com o próprio Cristo. A Eucaristia que é celebrada e elevada hoje aqui não impede que ela tenha seus efeitos na humanidade inteira. A Eucaristia se revela como o próprio Cristo onipresente no meio de nós. Mas antes disso, vamos analisar algumas coisas. Primeiro ponto. A primeira diferença entre os irmãos protestantes e nós católicos é que nossos irmãos protestantes, eles colocam toda a fé, toda a suficiência doutrinária na Sagrada Escritura. Diverge de nós católicos que nós, além de termos a doutrina sólida na Sagrada Escritura, nós temos o magistério da Igreja. Isso nos faz muitas vezes divergir. A Sagrada Escritura não anula o magistério, e o magistério completa as Sagradas Escrituras. Todas as divergências entre nós católicos e nossos irmãos queridos evangélicos têm uma raiz na Sagrada Escritura, inclusive a respeito de Nossa Senhora. Então falar de Eucaristia sem falar da Virgem Maria seria com certeza uma blasfêmia. Então, Mara, por que dizer então que a Virgem Maria é uma mulher eucarística? Oh, coisa boa! Como é bom falar sobre os títulos de Nossa Senhora. Meu irmão, você já escutou uma expressão assim, filho de peixe? Peixinho é. Mas por que será isso? Veja só, quando se vive uma intimidade, quando se convive com alguém, você de certa forma pega as características, não é? É uma tendência que isso aconteça muito grande. Então você veja, tem aquela outra expressão, tal pai e tal filho. Se você parar para perceber, qual era a habilidade que o menino Jesus aprendeu? E aprendeu de São José? Ser carpinteiro. Por quê? Porque essa é a tendência, compreende? De um passar para o outro. Agora, meu irmão, se você considera Jesus Cristo como homem eucarístico, então você precisa ter uma abertura para compreender que a Virgem Maria também vem a ser uma mulher eucarística. Mas não pense que sou eu ou César que estamos dizendo, dando títulos à Nossa Senhora. Bem que ela merece. Mas eu, meu irmão, sou filha da igreja. E quando eu sinto dúvidas, eu posso recorrer ao magistério da Santa Igreja e verificar, e estudar e me aprofundar nos documentos que ela coloca à disposição do seu povo. E nós temos um documento, uma encíclica, sim, não é? Escrita por João Paulo II, e que ele vai dedicar o 8º capítulo inteiramente à Virgem Maria. Só que era uma encíclica voltada para a Eucaristia, e ele não quis fazer uma outra encíclica. Na mesma encíclica, capítulo 8º, ele vai tratar de quê? Na escola de Maria, mulher eucarística. Então esse título que nós colocamos hoje, sim, vem baseado naquilo que a nossa igreja vai justamente colocar. Olha só, comunhão eucarística. Meu irmão, o que é comunhão? Não é união? E eu te pergunto, você consegue conceber alguém que teve mais união com Jesus Cristo do que sua própria mãe? Aquela mulher que deu o corpo para que Jesus estivesse humanizado, entende? Então a unidade da Virgem Maria, ela é muito grande. Você pode até perceber assim, mas os anjos adoram o Senhor, verdade. Os santos, os justos também adoram Jesus e intercede por nós que estamos aqui e intercede pelas almas do purgatório. Mas quem mais adorou o nosso Senhor e adora até hoje é a Virgem Maria. Então, ela tem sentimentos eucarísticos,
Compreende? A Virgem Maria se comporta mediante a Eucaristia e para nós ela vai ser uma escola, porque ela vai ser uma referência, porque ela vai ser o modelo daquilo que nós também devemos ser. Nossa Senhora tem uma espiritualidade eucarística. Meu irmão, não estou dizendo que você vai encontrar uma passagem bíblica dizendo que ela esteve presente na última ceia. Não estamos dizendo isso. Mas nós estamos dizendo, sim, que ela tem essa espiritualidade, essa intimidade com o nosso Senhor. Mesmo antes, essa espiritualidade ela já tinha, mesmo antes de Jesus, o que? Oficializar, decretar o sacramento da Eucaristia, ela já tinha esses sentimentos. Pare um pouco e pense comigo. Veja se você não concorda. A Virgem Maria foi a mulher que primeiro comungou Jesus. Por quê? Porque ela acolheu Jesus em sua carne. Entende isso? A Virgem Maria deu o seu sim. Quando o anjo foi anunciar a Santíssima Virgem, o que foi que ela respondeu, meu irmão? Eis-me aqui, ela vai dar o seu sim, não é isso? E o sim dela queria dizer o quê? Sim, eu creio que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Redentor. E você também é chamada a fazer essa experiência da Virgem Maria. Quantas vezes você já foi para a fila da comunhão, o sacerdote ou o ministro lá extraordinário ergueu e disse o corpo de Cristo e você respondeu amém? Você está dizendo amém, mas você sabe o que significa seu amém? O seu amém vem justamente dizer o quê? Eu creio que Jesus está aqui na aparência do pão. Mas se você tem dúvidas sobre isso, clame à Virgem Maria para que forme em você, para que faça em você essa realidade. Meu irmão, Nossa Senhora foi a primeira que comungou, mas foi a primeira que foi ministra da Eucaristia. Ela levou Jesus para Santa Isabel, ela levou Jesus para João Batista. Nossa Senhora ela é missionária. A Virgem Maria compreende a Eucaristia, sim, verdade, como adoração, mas também como sacrifício. Quantos sacrifícios nós tivemos e podemos encontrar, não é, nas Sagradas Escrituras? Será que a vida sacrificial da Virgem Maria foi só no momento que ela viu Jesus na cruz? Não, meu irmão. Busque as 7 dores de Nossa Senhora. Uma espada de dor transpassará a sua alma. Ela escutou isso de quem, César? De Simeão. E se ela escutou isso, e se ela viveu esse sacrifício, ela vive esse sacrifício até hoje, por cada um de você, por cada um de nós que estamos aqui. Então a Virgem Maria, sim, é essa mulher eucarística. Meu irmão, eu vou te dar um conselho. Nós temos um site, né, disciplosdamandedeus.com.br. Lá você vai encontrar uma belíssima formação do Padre João Medeiros e ele vai detalhar, né, você vai poder estudar as passagens bíblicas que vai cada vez mais reafirmar que Nossa Senhora é a mulher eucarística. E sem esquecer que Jesus é fruto da união do Espírito Santo com a Santíssima Virgem Maria. Ele é fruto de Espírito com carne de Maria. Receber Jesus Cristo é receber a carne de Deus. Mas a carne de Deus vem da natureza e da carne da Virgem Maria. Então é uma mulher eucarística de verdade. Então, Paulo, agora é você que vai nos ajudar. Falando de Eucaristia, a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Jesus Cristo. A Eucaristia é um sacrifício. Ela tem um caráter sacrificial, manifestado pelas próprias palavras do próprio Deus. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Este cálice é o cálice da nova aliança, que está o sangue que vai ser derramado por vós. Está lá em Lucas 22. Então, na Eucaristia, este Cristo se dá como corpo, como sangue. É evidente que esse sacrifício de Cristo não quer dizer que é um acontecimento que acontece várias vezes. Não, é um sacrifício único, que não precisa ser repetido. Mas, ao mesmo tempo, este memorial que acontece nos faz tomar posse 2000 anos depois que Jesus morreu por mim, que Jesus morreu por você. Então, Paulo, com tudo isso que a gente está conversando, a Eucaristia, ela é um memorial da paixão? Ela é um sacrifício real? Ou ela é uma encenação? Boa tarde a todos da TV Potiguar. A Eucaristia, né? A Eucaristia do grego quer dizer ação de graças. A Eucaristia, ela é o próprio sacrifício de Cristo. É o mesmo sacrifício de Cristo. A mesma vítima sacrificial da cruz, que é o próprio Cristo, está presente na Eucaristia. Né?
Inclusive, em Lucas 22, 19, e nas outras passagens dos outros evangelhos que falam da Eucaristia, Jesus é bem claro, ele diz, isto é o meu corpo. Os que não creem na Eucaristia, geralmente eles fazem uma simbologia, dizendo, Jesus disse, isto é o meu corpo, mas Jesus não quis dizer isso. Não, Jesus disse, isto é o meu corpo. Paulo, quando relembra a ceia de Jesus, lá em 1 Coríntios, ele diz também, do mesmo jeito que Jesus disse, isto é o meu corpo. Né? Há um grande problema em relação ao termo memória. Né? A tradução memória ela ficou muito difícil porque o termo grego é muito profundo. Né? Fazer isso em memória de mim. Veja que interessante. Jesus, em todos os evangelhos que ele citou essa passagem, no caso de São João, São Lucas, São Marcos e São Mateus, escreveram o termo memória. Lucas escreve assim, ó, usa um termo grego chamado anamnesis, que quer dizer tornar atual, atualizar. Como o grego é muito profundo, né, não tinha como traduzir de forma direta no português. Inclusive, no hebraico, usavam um termo para memorial chamado zikaron, que tinha um sentido parecido. Então, São Lucas não usou o termo mneumon. O termo mneumon é uma simples memória, uma lembrança. Né? Então, em grego existem dois termos. O anamnese é para quando se atualiza, se torna atual. No caso da Eucaristia, foi usado o termo anamnesis. O termo mneumon é uma lembrança comum, não foi usado aí. Inclusive, é usado nos evangelhos. São Mateus usa em Mateus 26, 9 e Mateus 26, 13. Mateus usa o nome mneumon para a questão da lembrança dos pães e para a mulher do perfume, que será lembrada. Aí é uma simples memória. Mas para a Eucaristia foi usado o termo anamnesis, quer dizer tornar atual. É isso, então vocês que estão nos assistindo, temos muito a aprender nessa igreja. Imagine, no Evangelho de São João, nós vemos Nosso Senhor fazendo o milagre citado, o milagre da multiplicação dos pães, mostrando a capacidade que ele tinha de modificar a consistência das coisas. Também é mostrado que Jesus caminha sobre as águas, mostrando o controle que ele tinha sobre o seu próprio corpo. Sabemos que Jesus ele está realmente presente no corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento, na aparência de pão, na aparência de vinho. São muitos argumentos, a Bíblia também nos diz. Mas Paulo, então, diante de tantos argumentos que se colocam, por que muitos, inclusive católicos e irmãos separados, não creem na presença real de Jesus na Sagrada Eucaristia? A presença de Jesus na Eucaristia é algo que realmente escandaliza se a pessoa não estiver com a fé edificada. Né? Você vê lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 53, Jesus é bem claro. Ele diz, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida. E ele continua, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Interessante é que ele usou o termo, começou com o termo fagos, né, que é comer, e pode ser entendido de forma literal. Mas aí ele continua usando o termo trogon, que é comer, e só pode ser entendido de forma literal, comer de verdade. Né? Então o interessante é que nesse capítulo de João 6, Jesus foi tão direto em relação à Eucaristia, que ele ainda disse assim, minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Eu aconselho o pessoal a ler essas passagens aí. Começa em João 6, João do 53. 6, do 52 ao 59. Vai até o 66, porque no 66 é interessante. João 6, versículo 66, mostra que as pessoas se escandalizaram com o que Jesus falou, e diz assim, e muitos já não andavam mais com ele. É o que acontece. A pessoa realmente não crê em Jesus eucarístico, em Jesus sacramentado, realmente ela termina perdendo a fé. Né? É uma coisa que está em todas as escrituras. Né? Já era profetizado no Velho Testamento que na era messiânica haveria um sacrifício realizado todos os dias,
já falava da atualização, um sacrifício feito todos os dias. Está lá em Jeremias 33, o 17 e o 18, que haverá um sacrifício feito todos os dias. Né? Jesus disse, né? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Lá em João 12, 32. Então, para Jesus atrair todos os homens a ele, ele tem que ser levantado em todas as nações. É por isso que Malaquias profetiza. Em Malaquias 1, 11, é dito assim, né, que vai haver um sacrifício feito em todas as nações e haverá incenso. Haverá incenso oferecido a Deus. É uma profecia perfeita da Santa Missa. Segundo Malaquias 1:11, é a única forma de culto profetizada para a nova aliança, é a Santa Missa. Né? E no versículo seguinte, Malaquias 1:12, ainda diz o seguinte, que os insensatos profanarão a mesa do Senhor, porque considerarão aquele alimento um alimento comum. Então é isso. Então, não crer na Eucaristia e considerar um alimento comum é uma profanação. Jesus, misericórdia. Então, vocês que estão nos assistindo, temos muito a conhecer de nossa igreja. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá a vida eterna. O ex-pastor protestante Paulo Leitão, mas que hoje é um consagrado à Santíssima Virgem Maria, que vem discutir conosco sobre Eucaristia. E Paulo dizia, lá em João 6, do versículo 52 em diante, que todos ficaram escandalizados ao ouvirem Jesus Cristo. Quando ele dizia, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, escandalizados não quiseram mais seguir Jesus. Eles não suportavam as palavras do Senhor. Então eles deixaram de andar com ele. Paulo, então, qual a ligação da Eucaristia com a vida eterna, com a salvação? É exatamente isso. A Eucaristia é exatamente o sacrifício salvífico, né? É o mesmo sacrifício, né? As pessoas confundem, né? Mas os católicos, eles estão repetindo o sacrifício. Não, de forma nenhuma. Estamos tornando um único sacrifício atual. O que a igreja faz é tornar o único sacrifício atual. Lá em Isaías 53, 10, foi profetizado. Se ele oferece sua vida em sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência que prolongará seus dias. E por meio dele o triunfo de Deus, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Então verá uma descendência que prolongará seus dias. Né? Então o sacrifício de Cristo, ele é atualizado através da Eucaristia. É impressionante. As pessoas ficam, mas é só uma memória, é só uma lembrança. De forma nenhuma. É realmente a atualização do sacrifício. Vemos várias provas nas Escrituras, né? Sabemos que o dia principal da Eucaristia, a Eucaristia diariamente, inclusive já era profetizado que em todos os cantos, né, teria esse sacrifício, desde Jeremias profetizou, e realmente, hoje em dia, agora, nesse momento, a cada minuto, uma Eucaristia está sendo celebrada em algum canto do mundo. A cada minuto está sendo celebrada uma Eucaristia. Enquanto um lado da terra está escuro, o outro está acordado, né, está claro. No lado que está acordado, está sendo celebrada uma Eucaristia a cada minuto. Então, vocês que estão nos assistindo, a Eucaristia é o que move essa Santa Igreja. E você que não está podendo comungar, você que está com algum impedimento que não pode receber Jesus Eucaristia, seremos salvos pelo amor, meu irmão. Adore Jesus em espírito e em verdade. Comungue, receba Jesus em espírito e em verdade. Vá participar do sacrifício eucarístico, vá para a Santa Missa e adore o sacrifício do Senhor. Não se sinta excluído, ao contrário, tome posse desse sacrifício no íntimo do seu coração. Pois todo aquele que blasfemar contra a Eucaristia receberá uma punição. E veja só, todo aquele que beber do meu sangue ou comer da minha carne indignamente, tornar-se-á culpado, pois quem come e bebe sem fazer distinção de tal corpo, bebe a sua própria condenação. 1 Coríntios 11, do 27 ao 29. Então, que você receba em espírito, mas também não vulgarize nem receba de todo jeito. Para receber sem dignidade, ou sem ter se confessado, ou sem estar vivendo na comunhão com a igreja, isso pode ser a sua própria condenação. Mas você pode adorar e amar esse Cristo
fervorosamente em cada celebração eucarística. Então, Paulo, você que já viveu com nossos irmãos separados, você que já conheceu tão bem o protestantismo como pastor, explique então, existe alguma analogia entre a ceia evangélica e a comunhão eucarística? Nenhuma. É uma invenção humana, não tem base nenhuma, né? Pode ser até que alguns façam com uma boa intenção, lógico, mas a primeira igreja evangélica surgiu depois do ano 1500, né? E a Eucaristia está presente na igreja de Jesus Cristo, a igreja que ele fundou no primeiro século, né? E só pode haver um pão, né? É 1 Coríntios 10, 17. Havendo um só pão, somos um só corpo, e todos participamos desse único pão. Não tem base nenhuma, inclusive tem os milagres eucarísticos da Igreja Católica, né? Vários milagres eucarísticos, né? Inclusive de Lanciano, né? Que vários tiveram provas científicas, né? O culto da ceia evangélica, né? Tentando imitar, interpretando o que eles leram, interpretando de forma pessoal o que eles leram nas Escrituras. E o pior é que mesmo eles lendo a Bíblia, tendo acesso à Bíblia, fizeram uma imitação até mal feita. Porque eles fazem o culto da ceia mensalmente, né? Segundo a Bíblia, o culto eucarístico, ele é feito ou diariamente e precisamente nos domingos. Né? Está lá em Atos 2, 42 e no 46, né? A fração do pão sendo feita diariamente. E Atos 20, versículo 7, sendo feito aos domingos. Inclusive é preceito da igreja, a missa dominical, né? Interessante que muitos não creem na atualização do sacrifício de Cristo. Quando João foi arrebatado para escrever o Apocalipse, João foi arrebatado num domingo, Kupiakni, dia do Senhor, grego. Está lá em Apocalipse 1:10. Jesus já havia sido, já tinha ressuscitado, já fazia um certo tempo que Jesus tinha sido ressuscitado ali. E o interessante é que quando João é arrebatado e vê as realidades celestes, num domingo, num dia eucarístico, lá em Apocalipse 5:6, São João vê Cristo imolado. Cristo já estava ressurreto, mas São João vê Cristo imolado. Ou seja, o sacrifício de Cristo está sendo atualizado na Eucaristia. Então, vocês que nos assistem, existe muita blasfêmia contra a Eucaristia. A gente fez algum levantamento na revista do Rolling Stone, aparece um conhecido rapper com uma coroa de espinhos na cabeça. Tem um curta cinematográfico sobre o espírito de Natal que apresenta uma briga de tapas de Jesus com Papai Noel. São coisas absurdas. Um jornal francês, ele mostra uma caricatura obscena do Senhor com pinturas e alusões de coisas sexuais numa exposição em Londres. O logotipo de uma famosa marca de calças de origem sueca é um crânio com uma cruz invertida. Tem uma outra propaganda aqui no Brasil que eleva um preservativo sobre um cálice fazendo analogia à Sagrada Eucaristia. Meu Deus, quanta blasfêmia é feita ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Mara, o que você tem a nos dizer destas coisas todas, isso tudo que se move, esse mundo moderno que borbulha, atacando nossa igreja? Com certeza a Virgem Maria continua com aquela espada travada em seu peito. Porque a Virgem Maria é a mãe de todos os filhos. Sim, ela sofre por aquilo que é dito a Jesus, mas ela sofre por aquilo que seus outros filhos estão dizendo a respeito de Senhor Jesus. E sabe, meu amor, que isso pode ser sinal da condenação daqueles que estão blasfemando, entende? Então a Virgem Maria também sofre. Meu irmão, não sei se você é consagrado ou não, mas muitas das mensagens de Nossa Senhora, nas diversas aparições, até em Fátima, o que é que ela vem nos pedir? Ela vem nos pedir reparação. Então, talvez você nunca tenha feito algo desse tipo, nunca tenha quebrado uma imagem de Nossa Senhora, que bom. Mas isso não lhe dá o caráter de você ficar livre. Sofra por aqueles que os seus irmãos, faça sacrifícios, faça algo que seja em reparação. Nossa Senhora em Fátima, ela pede justamente os primeiros sábados. Ela diz, meu Deus, adoro, espero e amo-vos.
e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não vos amam. E não vos então, amam. Isso é clamado pelo anjo, né? Então é esse desejo de reparar, esse espírito reparador por essas pessoas que tanto blasfemam a nossa igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se você vai receber Jesus na Eucaristia e muitas vezes seu coração está perturbado, você está distraído, que muitas vezes acontece isso de fato, clama a Mãezinha do Céu, para que ela possa receber Jesus, para que você possa fazer com que seu corpo seja um encontro marcado de Jesus com a Virgem Maria. Talvez seja muito difícil você crer que aquele círculo branco é Jesus, mas deixa eu te dizer também, aqueles pastores, aqueles reis magos, também tiveram muita dificuldade em acreditar que naquela manjedoura tinha um rei do universo, o Messias e o Redentor. Mas quando eles contemplaram o olhar de adoração da Virgem Maria para aquela criatura, Deus, eles compreenderam que era Jesus. Então, no momento que você estiver recebendo Jesus na Eucaristia, faça esse clamor, Mãezinha do Céu, que eu consiga contemplar a tua adoração, que você possa participar, não é assim, Paulo? A Eucaristia é tão sagrada, né? Porque lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz, né, que eis que bato a porta, né? E se alguém ouvir deixar entrar, ele diz, eu entrarei e cearei com ele. Jesus não está lhe convidando para um jantar a dois. Está lhe convidando para um jantar em comunhão com todo o corpo da igreja, com o redil dos santos, né? Porque o termo koinonia, né, era primitivo, o termo grego para comunhão, significava laço de família. Em Efésios 3:15 diz que Jesus é aquele qual toda a família no céu e na terra toma o nome. A Eucaristia é a comunhão do corpo de Cristo. Está em aparência de pão e vinho, porque segundo Hebreus 7:17, Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E lá em Gênesis 14:18 diz que as oferendas da ordem de Melquisedeque são feitas em pão e vinho. Mas é Jesus Cristo, porque ele mesmo disse, isto é o meu corpo. Queria eu estar aqui, podendo cantar com vocês. Eu queria estar com o Eugênio Jorge aqui, para cantar. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Povo de Deus, a gente não comunga porque merece. Ninguém merece, ninguém é digno de tamanho sacrifício, ninguém é digno da Eucaristia. Não comungo porque mereço, isso eu sei, eu comungo porque preciso. Então, se você está vivendo alguma dificuldade de comunhão que possa ser reparada, se você vive uma irregularidade que tem como ser reparada, se você não se confessa há muito tempo, se você não está participando da Santa Missa, procura um sacerdote. Se confessa, comunga, volta a ser um homem eucarístico. Volte a ser uma mulher eucarística. Volta para casa. Volta para comer e se alimentar com os teus, com tua família espiritual, com tua Santa Igreja Católica. Volta para casa, você que está nos assistindo. Volte a ter comunhão com a igreja. Receba Jesus Eucaristia, corpo e sangue. E se você tem alguma dificuldade que não consegue ainda comungar, vamos entregar para Nossa Senhora dos Nós. Desatadora, para ela desatar os nós da tua história. E lhe trazer de volta para essa igreja. Mas comungue espiritualmente. Não deixe de comungar. Senhor, eu não sou digno de te receber na Sagrada Eucaristia, mas já que eu não posso te receber sacramentalmente, peço que ao menos tu venhas espiritualmente ao meu coração. Isso dizia Santo Afonso de Ligório, exercício espiritual. Na sua comunhão espiritual. Que venha, que Jesus se revele espiritualmente no meu coração. E que eu te receba e que tu jamais se aparte de mim, que tu jamais se afaste de nós, Senhor, Senhor Jesus, Eucaristia. A diferença dos católicos sempre vão divergir em 2 pontos, no amor à Virgem Maria e no amor à Santíssima Virgem. Então você, irmão evangélico que nos assiste, você católico protestante que nos assiste, você católico morno que nos assiste, você que está aí sem forças de seguir a igreja, tem 2 coisas que fará sobreviver a Igreja Católica nos últimos tempos.
a devoção à Santíssima Virgem e o amor à Eucaristia. Então que você possa se consagrar a Nossa Senhora, renovar a sua consagração, que daí aumentará o seu amor a Jesus e a Eucaristia. E tudo isso, né, sob a obediência, sobre a orientação do nosso Papa. Nosso Papa Francisco, devoto da Eucaristia e da Virgem Maria. Você pode adquirir o nosso material de evangelização, adquirindo nossos livros na loja Sagrada Família, atrás da Catedral. Lá você vai ter subsídios, Tratado da Verdadeira Devoção, Consagra-te Devocionário, livros, o Totus Tuus, Manual Preparatório para a Consagração a Nossa Senhora, Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos, Consagra-te que as portas do inferno não prevalecerão e que o Rei se encante com vossa beleza. Temos muito material para que você cresça no amor à Igreja, no amor à Santíssima Virgem, no amor à Santa Eucaristia.